Sabe aquela luz da tela do celular no escuro do quarto? Às vezes, ela não ilumina nada. Pelo contrário, parece mais o reflexo, sei lá, das grades de uma cela que a gente mesmo construiu, sabe? A gente começa buscando um alívio, um prazer, e quando vê, caiu numa dor muito mais profunda. É uma armadilha que fragmenta a gente por dentro. Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo em algumas reflexões sobre como quebrar esse ciclo. A missão aqui não é apontar o erro, mas sim entender o que fazer depois da queda. Vamos explorar umas ideias bem poderosas que transformam aquela culpa que paralisa em responsabilidade, sabe? E mostrar como usar a nossa própria biologia como aliada na reconstrução. E o mais legal aqui é ver como tudo se conecta. É fascinante. A gente vai pegar um pouco da filosofia, misturar com o que a medicina antiga já dizia e trazer para a neurociência de hoje. As reflexões que vamos abordar se inspiram em figuras como Hipócrates, mas também em pensadores de agora como Jordan Peterson e cientistas como o Andrew Huberman. É um caminho que vai da mente para o corpo e da ideia para uma ação bem concreta. Perfeito. Então vamos começar pelo sentimento que talvez seja o ponto de partida de tudo, né? A culpa. Aquela sensação no peito depois de uma recaída. É péssima. A gente se sente fraca, um fracasso. Mas e se essa dor toda não for a prova de que a gente perdeu, mas sim o sinal de que ainda tem algo dentro de nós lutando? Algo que se recusa a desistir. Essa mudança de perspectiva é tudo. A culpa, nesse caso, não precisa ser uma âncora que te afunda. Ela pode ser uma bússola. Talvez uma bússola quebrada, que gira sem parar, mas que ainda aponta para onde o seu norte deveria estar. E isso nos leva direto a uma ideia central de Jordan Peterson sobre assumir a responsabilidade voluntária. Responsabilidade voluntária. Na prática, o que isso quer dizer? É só se sentir mal e seguir em frente? Porque assim, às vezes parece que a gente fica só na parte de se sentir mal. Não, é mais profundo. Significa que a virada de jogo não acontece quando a gente ignora o erro. Acontece quando a gente tem a coragem de olhar para ele e dizer, fui eu. A imagem simbólica que algumas reflexões trazem é a de carregar a própria cruz. Mas veja bem, não é sobre se punir, é sobre assumir o peso das nossas próprias falhas com dignidade, sabe? É parar de fugir e decidir carregar o fardo, porque só assim você pode escolher para onde levá-lo. Entendi. Então, o ato de fugir da culpa é o que a torna esse monstro pesado e que ao decidir encarar, a gente dá a ela um formato, um propósito. Exatamente. Você transforma o veneno em remédio. Tem uma citação nessas reflexões que amarra tudo isso. Você é o único arquiteto da sua ruína e, portanto, o único capaz de sua reconstrução. Nossa, isso é forte. É. A mesma mão que derrubou a casa é a única que conhece a planta para reerguê-la, entende? A culpa, então, deixa de ser um buraco para a gente cair e se torna o lugar onde a fundação da nova casa precisa ser construída. Certo, trazendo isso para a prática, a pessoa está lá se sentindo a pior do mundo. Esse sentimento horrível, então, é o ponto de partida, é o tijolo, não é o fim da linha, é o começo da obra? É o começo, é o combustível para a responsabilidade. E a responsabilidade é o que devolve o poder para as nossas mãos. Sabe, enquanto você falava sobre a mente, sobre responsabilidade, eu não parava de pensar. E o corpo nisso tudo? A gente fica nessa batalha na cabeça, mas parece que estamos lutando no lugar errado. O que a biologia tem a dizer? E aí que a conversa fica fascinante, porque a ciência moderna só confirma uma sabedoria de milênios. Hipócrates já dizia que a nossa consciência depende da nossa biologia. Tem uma frase que ecoa dessas reflexões que é muito forte. Se o templo está em desordem, a divindade não habita. Se o templo está em desordem? A cura real não começa com um pensamento positivo. Começa com uma ação concreta no corpo. O templo, o nosso corpo. É verdade. A gente passa tanto tempo tentando arrumar a bagunça na cabeça que esquece que a cabeça está em cima de uma fundação. Se a base está torta, nada lá em cima fica de pé. Perfeito. E é aí que entra o trabalho de neurocientistas como Andrew Huberman. Ele mostra que sair de um vício não é uma questão de ter uma força de vontade mágica, abstrata.
É sobre entender e governar as regras do jogo da nossa biologia. Do ponto de vista do cérebro, um vício funciona como um veneno para os nossos canais de recompensa. Como assim envenena? Vou tentar explicar de um jeito simples. Cada vez que a pessoa cede ao vício, pornografia, rede social, comida, o que for, o cérebro libera uma quantidade anormal de dopamina. É uma inundação. Para se proteger dessa enxurrada química, o que o cérebro faz? Ele começa a desligar os receptores de dopamina. E o resultado disso? O resultado prático é que a sua linha de base de felicidade cai. Nossa, quer dizer que as coisas normais da vida perdem a graça? Tipo, literalmente? Exatamente. Uma boa conversa, o sol da manhã, o prazer de terminar uma tarefa, nada disso gera dopamina suficiente para competir com aquela inundação artificial. A pessoa precisa de um estímulo cada vez maior, só para se sentir normal. Isso explica aquela apatia, a falta de energia para a vida. Entendi. A abstinência, nesse sentido, não é uma punição. É o tempo que o cérebro precisa, literalmente, para reconstruir esses receptores e voltar a sentir alegria nas coisas simples. Aqui é onde fica realmente interessante. A lógica, então, se inverte completamente. Cortar o acesso a esse veneno não é se privar de prazer. É o contrário. É dar ao cérebro a chance de se curar, de recalibrar. É permitir que ele recupere a capacidade de sentir a alegria genuína que já existe na vida. É uma restauração, não uma punição. É como deixar um campo superexplorado em repouso para ele recuperar os nutrientes e voltar a dar frutos de forma natural, sabe? A primeira grande vitória nessa guerra não é mental. É fisiológica. Quando você arruma a casa no corpo, a clareza na mente se torna pela primeira vez uma possibilidade real. Isso muda tudo. A gente para de lutar contra um demônio abstrato e começa a lutar a favor da nossa própria biologia. O objetivo é devolver ao nosso corpo o que é dele por direito. E se a gente leva essa ideia de restaurar a ordem interna um passo adiante, chegamos a um conceito que pode soar estranho no início, mas é muito poderoso. A ideia de dessexualização. Peraí, essa palavra é forte. Dessexualização. Soa como repressão, como algo que vai contra a nossa natureza. Como ter certeza de que esse caminho não leva a outros problemas? É uma ótima pergunta e é crucial esclarecer isso. As reflexões que estamos explorando deixam claro. Não se trata de negar o desejo. Não é se tornar um ser assexuado. Trata-se de recuperar a visão. É parar de enxergar o mundo, e principalmente as outras pessoas, através de uma lente que reduz tudo a um objeto de consumo. Então, na prática seria, em vez de olhar para uma imagem e pensar só no prazer imediato, a pessoa em recuperação aprende a pensar. Essa é uma pessoa real, com uma história, com dores. Essa mudança de lente. É exatamente essa mudança. É sair de uma visão extrativista, que só quer usar e descartar, para uma visão de reconhecimento, de enxergar a humanidade no outro. O paralelo que se faz é com jornadas espirituais como a de Cristo no deserto. Aquele silêncio, aquela austeridade, não era uma punição, era um laboratório. Um laboratório no deserto. Gostei dessa imagem. Um lugar onde todo o ruído dos impulsos, dos desejos mais baixos, finalmente morre por falta de estímulo. E nesse silêncio, a voz da nossa identidade de verdade, do nosso propósito, talvez pela primeira vez consegue ser ouvida. É uma purificação pela ausência. A medicina clássica faz o mesmo. Para curar uma infecção, você precisa se afastar do agente causador, precisa de repouso. Sim, de uma dieta limpa. Isso. Esse deserto simbólico é o ambiente de cura onde o corpo e a alma podem finalmente começar a se reconectar. Isso me lembra uma outra ideia forte que apareceu nessas reflexões. A de que não se trata de tentar parar. Essa palavra tentar parece que já vem com o fracasso embutido, né? Ela assume que a nossa versão antiga ainda está no controle. A mudança proposta é mais radical. Sim, é uma mudança de identidade. É uma morte simbólica. Não é tentar parar. É decidir matar a versão de si mesmo que aceitava ser um espectador da própria vida. Aquela versão que se contentava com migalhas de prazer artificial enquanto a vida de verdade acontecia lá fora. É uma declaração de guerra contra a passividade. É uma decisão de assumir o protagonismo.
Certo. Passamos da culpa à responsabilidade, do caos da mente à ordem da biologia, mas o que tudo isso significa quando chega a noite? Quando as luzes se apagam, o mundo se cala e a batalha fica mais interna, mais silenciosa. Como tudo isso se traduz no momento de maior vulnerabilidade? Esse é o momento da verdade. E a orientação aqui é que a integridade não é a ausência de tentação. A tentação vai aparecer. A integridade é a presença de um propósito que é maior, mais forte e mais luminoso do que qualquer prazer momentâneo. É ter clareza do porquê se está lutando. É ter um sim tão grande para a vida que se quer construir que todos os pequenos nãos para os velhos hábitos se tornam mais fáceis. O alívio que a gente tanto busca não está no próximo clique, está no primeiro suspiro de quem finalmente parou de mentir para si. É uma paz que só a honestidade radical traz. E isso nos leva à pergunta final e mais importante. Depois de toda essa conversa, qual é o primeiríssimo passo? A ação concreta. A orientação que emerge dessas reflexões é incrivelmente direta, física e poderosa. Manda, qual é esse primeiro ato de governo sobre si? É simples. Antes de fechar os olhos para dormir, desfaça-se do dispositivo que serve de gatilho. O celular, o computador, o que for. Coloque-o fisicamente fora do seu alcance. Deixe em outro cômodo. Se precisar, entregue para outra pessoa. Crie uma barreira física. Real. Isso me lembra aquela dica de dieta. Se não quer comer porcaria, não tenha porcaria em casa. Parece simples, quase bobo, mas remover o gatilho do ambiente é 90% da batalha. Exato. Não é um truque psicológico. É o primeiro ato de governo sobre si. No silêncio do seu quarto, sem ninguém olhando, você toma uma decisão soberana sobre o seu ambiente e, por consequência, sobre si mesmo. Você está declarando, com um gesto físico, quem manda ali. Quem está no controle. Isso. É a sua decisão de que amanhã o sol não vai encontrar um escravo no reflexo da tela, mas sim um homem livre, em processo de reconstrução. Um único gesto que quebra o piloto automático. Um ato que diz: eu decido o que entra no meu espaço, na minha mente, na minha noite. É o começo de tudo. Que jornada! Passamos da culpa que afunda para a responsabilidade que constrói. Do caos da mente para a ordem da nossa biologia. E chegamos a um único ato. Um gesto físico simples, que dá início a toda a reconstrução. E a reflexão que fica talvez seja esta. Se o primeiro ato de soberania sobre si mesmo começa com um gesto físico, no silêncio do quarto, quais outros territórios da vida, finanças, relacionamentos, saúde, estão aí só esperando por um primeiro ato de governo para começarem a ser reconquistados? Uma pergunta poderosa para a gente levar. Para continuar essa jornada de desenvolvimento, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma reflexão como esta. E se essa conversa fez sentido, compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas possam encontrar seu próprio caminho de reconstrução.